vou mostrar para vocês mais um processo de estilização aqui no habitat natural de uma outra tatarena. É a quarta que eu consegui preservar aqui nessa região, que foi feita uma roça, uma queimada. E essa planta ela tem uma história interessante, que esse local aqui é um carreiro, que eles chamam aqui, que é uma estradinha. O trator ele entrou aqui dentro desse terreno e fez essa estradinha. E ele empurrou com a lâmina essa tatarena e ela dobrou para lá e sobreviveu. Então eu venho cultivando essa tatarena, na verdade são duas que tem aqui. Eu vou limpar mais uma vez a planta, o processo que a gente sempre faz. E vou mostrar para vocês que tem uma tatarena aqui que tem um tronco muito interessante, que sobreviveu e que dá para a gente estudar a questão da aplicação das técnicas, tanto no quesito artístico quanto de cultivo, a essa planta aqui. Eu vou adiantar o vídeo enquanto eu limpo e depois a gente mostra a planta e trabalha a planta. Então a lâmina do trator veio aqui, empurrou essa planta. Aqui está a marca de onde a lâmina do trator passou. E dobrou as duas plantas e jogou no chão. Tá? Então nós temos duas plantas, uma que está por cima aqui, que continua viva. Se você olhar aqui, essa região onde o sol pegou, aqui o sol, se o sol bater direto na casca da tatarena, ela morre. É o que aconteceu aqui. Tá? Aqui já tem cupim fazendo o trabalho. E a parte de baixo, estou descascando, é uma planta jovem, olha o tamanho da casca em relação à planta. Então essa parte de baixo está viva, tem um veio vivo, e a parte de cima está morta. A outra planta, que é a que me interessa aqui, pela questão estética, é essa aqui. Essa planta ela sai aqui, tem essa parte viva, atravessa aqui por baixo, então ela sai aqui, chega nesse ponto e aí ela sobe até chegar lá em cima. Então tem partes vivas, partes mortas, que é o segredo de uma tatarena parecer velha, né? Tem todos os elementos. A ideia aqui, eu vou colocar esse ângulo aqui para você entender. A ideia é trabalhar a planta no estilo que a gente chama de literate. Ou seja, nós vamos tirar esse broto aqui fora, esse aqui também. Vamos tirar isso aqui, tá? E a partir dessa galha aqui, construir uma copa que cairia nesse sentido aqui para baixo, tá? Para isso nós vamos tentar levantar essa planta, vamos podar aqui, tá? Isso aqui vai ser estilizado com uma parte morta e nós vamos ter uma planta de mais ou menos 40 centímetros de altura com a copa descendo. Essa é que é a ideia. Vamos trabalhar. Por que eu estou tirando essa parte? Porque ela é retilínea, apesar de ter essa parte morta misturada com a parte viva, ela não tem um apelo visual tão interessante a ponto que justifique manter essa planta, ao contrário da primeira metade dela. Aqui, o desafio aqui é tirar essa planta debaixo dessa. Nós queremos preservar a vida das duas plantas. Só que a posição dessa planta aqui, essa tatarina, ela não nos interessa.
essa árvore aqui, ela foi toda dobrada para lá. Eu vou tentar erguer um pouquinho a planta ali e passar essa aqui por baixo. Vamos ver se é possível. Pessoal, para tirar essa planta aqui, o método mais seguro seria cortar a planta maior e só erguer a planta menor. Mas aqui a gente preserva a planta. Eu não quero de maneira nenhuma acabar com a vida dessa aqui, apesar de ela estar toda, tem só um veio vivo aqui por baixo. Então eu vou tentar levantá-la. A massa de folhagem aqui é muito grande. Ela também deve ter produzido raízes, porque a tatarena, quando ela encosta no chão, ela produz raízes. Eu já fiz um teste aqui, ela está enraizada aí na frente. Então aquela parte lá vai continuar viva, ali é a folha dela, tá? Ela vai continuar viva. E eu vou tentar simplesmente erguer um pouco essa aqui e passar essa por baixo, para colocá-la na posição que é a posição de estilização. Desse jeito que ela está aqui, ela não vai ficar numa posição boa para estilização. Então vamos tentar erguer a planta. Pessoal, nós conseguimos erguer a planta sem matar essa aqui, sem cortar. Ela vai se recuperar, tá? Vai continuar viva aqui. E essa aqui nós vamos colocar nessa posição. Eu vou arrumar uma maneira de escorá-la, colocá-la na posição, que é uma posição de orientação. Então nós vamos orientar a planta, ela vai ficar nessa posição mais ou menos e a copa vai cair aqui. Então nós vamos tirar essa galha e vamos trazer essa galha aqui para essa posição, baixar as 3 galhas para que a copa fique nessa posição. Nós vamos ter uma tatarena com madeira morta, madeira viva, um movimento interessante do tronco e uma copa na posição legal. Esse estilo aqui a gente chama de literato, que é um estilo mais livre, onde a árvore é esguia com algum movimento, com uma copa pequena, mais ou menos de 1/3 da altura da planta. Vamos trabalhar. Eu estou utilizando um alicate de bola, que faz um corte côncavo e que favorece a cicatrização. Agora eu vou abaixar essas galhas para que a gente possa produzir a copa aqui nessa região. E a parte de cima aqui nós vamos trabalhar depois. Eu estou usando um arame de alumínio aqui. Esse arame é um de fio. Se você recozer esse arame a 400 graus, ele fica tão macio e fácil de trabalhar como